Olá, meu amigo Fera. Aqui é o professor Diego Assis para mais uma aula, dessa vez para a turma do SSA, uma ficha extra com 19 questões de introdução aos estudos históricos. Todas as questões retiradas da UPE, seja do vestibular do SSA ou do tradicional, e uma última questão bônus aí, que seria uma questão para a prova de professor do estado de Pernambuco. Mesmo sendo uma questão de nível superior, é muito passivo de vocês conseguirem responder. Então vamos aí para a primeira questão. Na verdade, vamos para a introdução, né? Apenas um mero lembrete. As três correntes historiográficas aqui estão, né? A positivista metódica, a marxista materialista e a nova história ou história dos análises. E aí, de novo, a gente vai sempre precisar revisitar essa tabela para que vocês possam focar. Ela é o grande resumo, né? Vamos começar aqui pela história positivista. Mais à frente nós teremos questões que irão ser irão direcionar muito bem se eles vão querer saber sobre ela. E a regra básica é: toda vez que uma alternativa, que o ABCDE da questão, ele focar na escola metódica, a alternativa ela vai estar falsa. Por que isso, Diego? Porque hoje esse modelo de escola de pensamento está ultrapassado. Não que ele seja ruim, não que ele seja ruim, é que ele é limitado. Por quê? Porque ele limita a história, e aí principalmente aqui nas fontes, ele limita a história apenas a fontes escritas, aos monumentos e ao que nós chamamos de documentos oficiais. No vídeo que eu fiz sobre esse assunto do SSA, desculpa, para o Enem, a gente viu que os documentos oficiais são aqueles que são produzidos pelas civilizações, isso é, pelos estados, pelos seus governos. E aí há essa limitação também em focar apenas numa cronologia das grandes personalidades, né? Tentar construir uma história neutra, isso é, uma história não subjetiva. A gente sabe que hoje a história ela não é subjetiva, certo? Perdão, ela não é tão objetiva, ela ainda tem alguns traços de subjetividade, mas que a gente tenta retirar isso do pensamento. A gente vai ver isso em questão que fica mais fácil de compreender, mas aí só focando, né, grandes personalidades, grandes estadistas, os estados e as civilizações seriam um foco de importância. Quando eu venho para a história marxista ou materialismo histórico, o interesse aqui seriam as relações de poder, né, das lutas de classe, a diferença sempre entre dominantes e dominados, e a questão econômica, que seria aí um braço dessa ideia da luta de classes. Aí você tem as relações de produção como as fontes históricas, como se relacionavam as classes nesse processo, e dados econômicos, seria o foco da história marxista. Essa daqui, ó, surge no século XIX, quase que ao mesmo tempo que a escola positivista. Todas as duas aqui são dessa data ou são desse período. E aqui mais ou menos em 1900, deixa eu ver se saiu, ó, e 29, nós temos o surgimento da escola dos análises, com Marc Bloch, Lucien Febvre, que vão dar foco na cultura, na memória, porém, para eles, tudo é história. Então, a história dos pensadores, das personalidades, perdão, dos estados vai ser importante, as lutas de classe também são importantes, a economia também é importante, mas a cultura e a memória seriam aí o foco principal, porque tudo que é produzido pelo homem é cultura. Então, dessa forma, eles vão tentar trazer uma ideia de uma história mais ampla, né? E tudo ou qualquer coisa que é produzida pelo ser humano, ou até mesmo que deixou de ser, podendo ter sido produzida, é considerado uma fonte histórica, certo? É o que a gente chama de história dos silêncios, história das ausências. A gente vai ver alguns outros detalhes mais à frente. Então, visto essa revisão, qualquer coisa eu volto para esse primeiro slide aqui para mostrar para vocês à medida que nós fomos comentando as questões. Primeira questão, SSA 2009, diz o seguinte, ó: o historiador aprofunda seus conhecimentos sobre a sociedade, utilizando-se da pesquisa e das análises teóricas, dialogando com as diferentes culturas existentes. Então veja que coisa interessante aí, ó. É uma questão bem focada na nova história, porque a função do historiador é dialogar com as diversas culturas existentes. A gente não pode
sobre hipótese nenhuma, dizer que uma cultura é melhor do que a outra. A gente usa aqui a ideia de relativismo cultural. Nesse sentido, o conhecimento histórico é verdadeiro ou falso, letra A. Importante para facilitar a convivência social, embora esteja restrito às reflexões sobre o passado e suas culturas. Aqui a gente já tem o primeiro erro, ó, é restringir a análise do historiador apenas a reflexões sobre o passado. O historiador, ele estuda o que ocorreu no passado para compreender o presente. Então, a alternativa letra A está falsa. Cuidado aí, viu, pessoal? Normalmente o pessoal fala assim, prever o futuro. Quem prevê o futuro é mãe de Ná. Não é o caso aqui não, tá bom? Então, nós estudamos o passado para compreender o tempo presente, tá bem? Letra B, ele diz que, nesse sentido, o conhecimento histórico é resultado de pesquisas em fontes escritas nas quais se destaca a objetividade e a neutralidade científica. Essa alternativa letra B, ela vai no mesmo caminho aí que uma escola metódica, né? Isso aqui seria certo se eu estivesse querendo saber da escola metódica. Só que quando o enunciado ele não diz, ele não especifica que ele quer uma afirmativa da escola metódica, a questão ela vai sempre estar o quê? Ela vai estar falsa, se a afirmativa for dentro dos que diz a escola metódica. Primeiro, quando ele diz que fontes escritas, ele limita apenas a fontes escritas, muito embora não tenha o apenas aqui, né? Ele está dizendo que o conhecimento histórico é resultado de pesquisas em fontes escritas. E as outras fontes? E a história oral? E as fontes orais? E ele ainda diz, né, nas quais destaca-se a objetividade. Nós, historiadores, tentamos sim ser objetivos, mas a gente sabe que é impossível. Diante disso, a gente tenta criar mecanismos, a gente cria meios para tentar criar alguma pesquisa mais científica, né, no intuito de criar um mecanismo mais científico. E a ideia da neutralidade científica também, ela está errada. Por quê, Diego? A gente tenta ser neutro, mas a gente sabe que as pesquisas elas acabam tendo algum tipo de viés. Por quê? Porque é impossível, uma vez que a história é uma narrativa, nós narramos os fatos e criamos análise sobre ele, essa análise ela vai sempre ter um viés. E aí, aproveitando que nós estamos hoje trabalhando num Brasil dividido, né, a gente sempre vai ter um viés ou de esquerda, ou um viés de direita, ou um viés mais de centro, alguma coisa do tipo. Não tem como não ter isso. Qualquer pesquisa, ela vai ter sim esse viés, tá bem? Letra C diz assim, ó. O conhecimento histórico é determinado pela singularidade das suas regras metodológicas, sem articular com outros saberes acadêmicos. A história hoje, a nova história, essa visão aqui ó, da escola dos análises, ela é interdisciplinar. Quer dizer o quê, Diego? Que a história ela usa outras ciências, ciências irmãs aí na maioria das vezes, a geografia, a antropologia, a sociologia, ou até mesmo pega da disciplina da filosofia algumas questões, né, nem todas, e ela acaba utilizando isso nas argumentações, os conceitos dessas disciplinas para poder formular. Então, primeiro ponto errado aqui é quando ele diz, ó, sem articularem com outros saberes. A gente pega, assim, emprestado conhecimento de outros saberes para poder formular um conhecimento, né? Ele disse ainda aqui, né, que o conhecimento histórico é determinado pela singularidade. Singular, minha gente, é algo único, né? Singularidade seria uma coisa bem particular, única. Então, existe sim algumas regras da história que são bem peculiares, mas hoje a nova história, a história dos análises, ela trabalha assim com outras questões. Se você pegar, por exemplo, até mesmo o marxismo, ele trabalha com questões da economia, né? Então ele pega emprestado aqui um conhecimento das ciências econômicas. Então fica aí a alternativa C falsa. Próxima alternativa, o conhecimento histórico é construído de análises que permitem uma troca de conhecimento entre os saberes diversos e atualizados. Verdadeiro, a letra D. Essa é a função da nova história, construir sim uma análise. Então, tem um fato histórico. O suicídio de Getúlio Vargas, por exemplo. Isso é um fato, só isso é um fato. Agora, quando eu analiso ele, trazendo questões da sociologia, tentando observar o Getúlio Vargas como um político populista e que a morte ou o suicídio dele
teria sido uma estratégia política, entre outras questões. Isso é uma possível análise de um fato. Existem múltiplos fatos que podem ser analisados, né? Permite-se uma troca permite uma troca de conceitos entre os diversos saberes, ou seja, eu não fico somente na história, eu uso outros conhecimentos de outras disciplinas para poder fundamentar mais ainda a análise do meu fato. E aí, cada vez mais que as ciências elas vão fazendo revisões de seus conceitos, a história também vai se atualizando, porque ela precisa utilizar essa atualização para fazer correções ou para fazer inferências diferentes de suas análises. Então, alternativa letra D, verdadeira. Qual é o erro da letra E? Ele diz que o conhecimento histórico é fundamental para fazer uma projeção do futuro. Olha o que eu disse lá na letra A. Ó. Ninguém aqui é mãe de Ná, não, minha gente. Nós não fazemos projeções do futuro, não. Uma das dificuldades que nós historiadores temos, pelo menos eu tenho, e é bem comum essa ideia, é de tentar pensar o futuro. A gente pode perceber alguns eventos do presente que acabam sendo repetidos ou eles estão aí acontecendo quase que igual, né? Quase que de forma semelhante a um evento do passado. E aí a gente pode dizer, ó, esse caminho que a gente está tomando hoje, ele leva a uma coisa parecida com o que aconteceu no passado, mas isso não é uma projeção do futuro. Quem gosta de fazer projeção do futuro é economista e membros de outras ciências aí, ó, afirmando princípios básicos para a construção das utopias. Muito pelo contrário, né? Nós historiadores, a gente tenta sempre mostrar que a construção de um futuro utópico, ele até hoje é impossível. Por quê? Na história das civilizações, a gente não tem nenhuma civilização que prosperou para sempre de forma positiva. Pelo menos se existe aí, a gente nunca viu esse tipo de situação. Então, a alternativa da questão 1, letra E, vai também estar falsa. A alternativa correta, a letra D. Espero que eu tenha sido aí bastante claro nessa explicação. Vamos para a segunda questão. A ponto aí de dar o pause, vocês respondam e qualquer coisa vocês podem depois acionar o vídeo para ver o que foi que vocês erraram. Uma sugestão, no link na descrição do vídeo, a gente tem o link para você baixar a ficha em PDF, responder ela todinha e depois vir acompanhar a correção. Então vamos lá. Segunda questão diz assim: o historiador, em seu trabalho de construção do conhecimento, busca informações sobre o passado nas fontes históricas. Então, o historiador ele só pode concluir alguma coisa baseado em fontes, principalmente. Sem fonte, nada se conclui, viu, minha gente? Isso é um ponto importante. Sem fonte, nada se conclui. De maneira que ele diz assim, ó, sobre a relação do historiador com as fontes, como nós historiadores temos que nos dar, é correto afirmar que, então, se ele não deu nenhuma como é que eu posso dizer, nenhum comando de que ele quer segundo a história metódica, a gente considera, então, como verdadeiro tudo que for apenas da escola dos análises, certo? Vamos analisar, então, a alternativa. Ele diz assim, ó, é correto afirmar que só interessa ao historiador a análise de fontes escritas e oficiais. Olha aquilo que eu falei no comecinho do vídeo, quando a gente ainda estava vendo a revisão, né? Quando ele menciona que apenas fontes escritas, só interessa as fontes escritas e oficiais, ele determina que seriam as fontes, ó, os documentos feitos pelo Estado. Então, essa alternativa já está falsa, porque tudo é história, certo? Tudo é história. Vamos ver se tem mais coisa falsa nessa alternativa. Já que essas, as fontes escritas e oficiais, lhe fornecem a garantia de veracidade das informações nelas contidas. E se o Estado ele estiver mentindo informações, se ele estiver alterando dados, aí a gente vai considerar o dado falso como verdadeiro? Então, a alternativa está falsa porque não existe uma garantia 100% absoluta de que a verdade está apenas nos escritos dos documentos oficiais. Então, alternativa letra A, falso. Vamos para a alternativa letra B, que diz assim, ó, as fontes materiais, que são as fontes físicas, minha gente, por exemplo, um papel, um documento escrito, um vestígio arqueológico, isso são fontes materiais.
só são úteis para o trabalho do arqueólogo. Olha o que eu acabei de falar, né? Sim, o arqueólogo trabalha com fontes materiais, mas como a história é interdisciplinar, nós usamos a arqueologia como uma ciência irmã. Então, as fontes materiais só são úteis para o trabalho do arqueólogo, sendo dispensadas por historiadores em suas análises. Falso. Leva-se em consideração tudo, tudo é história. Então, não dispensamos nenhuma fonte, seja material ou seja aí uma fonte um pouco mais subjetiva. Letra C. A escola dos análises ampliou no início do século XX o conceito e a natureza das fontes históricas. Sim, eles ampliaram os análises de maneira que tudo é história, partindo de uma perspectiva mais diversificada da análise e utilização dessas fontes. Verdadeiro. Alternativa letra C aí, ela mostra a ampliação que a escola dos análises faz em relação à história, mostrando uma pequena limitação aqui na escola dos análises e mostrando na escola materialista, né? E na história metódica. A metódica e a materialista. Desculpa. Deixa eu apagar aqui o negócio para ficar mais claro quando eu voltar. Vou ficar para lá e para cá direto. Pronto, vamos dar sequência. O que é que está errado na letra D, Diego? Vamos lá. Ele diz assim, só os historiadores economicistas, que seriam os materialistas, a escola marxista, fazem uso de fontes de natureza seriada. Falso. Para o historiador dos análises, seja ele economicista, seja ele qual que seja o dado, a natureza ela é importante sim. Então tá falso. Tudo é história agora. E ele diz na última alternativa que o conhecimento histórico pode ser produzido sem a análise de fontes que forneçam informações sobre o período estudado. Como é que eu não vou usar a fonte? Então o que está errado é sem análise. Eu preciso saber o que é que eu estou usando. Então eu vou estudar aí a história da Roma Antiga. Aí eu vou estudar que fonte da Roma Antiga? Eu vou ver o mosaico, usar o mosaico como uma fonte material de que aquilo ali foi produzido pelos romanos. Eu vou usar um texto escrito por Júlio César, um texto escrito por Cícero. O que é que eu vou usar para estudar isso? Eu vou usar escavações arqueológicas de cidades que foram soterradas, como Pompeia. Então eu tenho que levar em consideração isso. Então a alternativa está falsa. Tem que se fazer análise dos fatos. Quando se estuda o passado, vai se perguntar como você chegou à ideia da construção daquela verdade, daquele conhecimento histórico. Então, alternativa correta da segunda questão, letra C. Vamos para a terceira questão. Ele diz assim: é possível fazer e se faz história de tudo. História do clima, da vida material. Da vida material seria as questões econômicas, tá bom? Técnicas, economia, classe social, rituais, festas, artes, instituições, vida política, partidos políticos, armamentos, guerras, religiões, sentimentos como o amor, emoções como o medo, sensibilidade, percepções, os odores, por exemplo, os mares, os desertos, etc. Pela questão é que se constrói o objeto histórico ao proceder um recorte original no universo ilimitado de fatos e documentos possíveis. O que ele está dizendo nessa última frase aqui? Ele está dizendo que se existem fatos infinitos, são ilimitados o universo, a possibilidade, já que eu posso estudar tudo, e é quase também impossível se estudar tudo, registrar todos os fatos, todos os eventos que estão ocorrendo nesse exato momento, ou que ocorreram no passado, mas existem documentos possíveis para que eu possa analisar tais fatos. Aí ele diz: ao refletir sobre a natureza do conhecimento histórico que se encontra nas fontes, aí é só um adendo que eu estou dando para vocês, o texto nos revela que letra A, verdadeiro ou falso. A pesquisa histórica, ela dá importância, ela prima pela predominância temática de elementos políticos e econômicos. Aqui está falso, pessoal. No século XIX, quando ela nasceu, seja pela escola metódica, que dá muita importância à política e à economia, ou o materialismo, que também dá muita importância, principalmente às questões econômicas, mas as relações políticas de classe também aparecem, estaria verdadeiro. Mas, como ele deu essa ampliação de que existe história de tudo,
A pesquisa histórica, ela dá predominância por tudo, qualquer coisa, qualquer tema, ela limita. Então, um detalhe que a UPE sempre traz é tentar limitar o campo de pesquisa do historiador. Veja o que diz a letra B. A letra B diz assim: ao historiador, na vivência de seu ofício, ou seja, na hora que ele está escrevendo e pesquisando, analisando, apresenta-se uma diversidade de temas e fontes. Verdadeiro. Então, tudo é história. Qualquer coisa que foi produzido pelo homem no passado é passível de ser usado como uma fonte histórica. Qual é o erro da letra C, Diego? Os temas ligados ao dia a dia, que é o cotidiano, e a vida privada, isso também é tema de história, certo? Nosso dia a dia, não fazem parte do rol, ou seja, do que se estuda de possibilidades temáticas da pesquisa histórica. Esse não aqui, ó, matou a questão. Se a gente vai ler ela sem o não, vamos ver aqui, ó. Os temas ligados ao dia a dia e à vida privada fazem parte do rol de possibilidades temáticas da pesquisa histórica. Então, de repente, ele coloca essa mesma frase nesse ano de 2020, tirando esse não aqui. A alternativa estaria verdadeira, mas por conta desse não, a alternativa ficou falsa. Letra D, o que é que está errado? A vida material, que são as questões econômicas, é objeto de estudo dos arqueólogos. Também são as questões, como é que eu posso dizer, de pesquisa material, né? Coisas que não são abstratas. Então, ele está dizendo que a vida material é objeto de estudo dos arqueólogos. Sim, não se constituindo assim como tema possível da pesquisa histórica. A arqueologia é uma ciência irmã da história. Em alguns cursos, por exemplo, para você fazer arqueologia, você faz história, e aí numa parte do curso de história você vai para o curso de arqueologia. A alternativa está falsa por conta dessa parte da frase aqui, ó. Não se constitui. Certo? E o erro da letra E: os documentos utilizados pelos historiadores em suas pesquisas restringem-se à natureza escrita, à sua natureza escrita. Falso. Qualquer fonte de qualquer natureza, escrita, material, econômica, é passível de estudos da história. Então, a alternativa letra E, falsa. Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Diz assim: o trabalho do historiador implica seleção, preferência, recorte e manipulação de fontes. Isso aqui é verdadeiro. E aqui, em relação à preferência, vai até uma dica para vocês daquele que a gente falava, né? O que é ser subjetivo, Diego? É colocar um pouco da nossa análise, da nossa opinião no texto. É claro que isso fica muito sutil, mas se eu escolho umas fontes, se eu tenho preferência por fontes escritas, ou por fontes iconográficas, ou por somente filmes, ou por somente fontes não escritas, enfim, qualquer que seja, eu tenho aí uma subjetividade na hora de analisar o meu trabalho. E aí ele diz, né? Sobre o historiador e suas relações com suas fontes, assinale a alternativa correta, letra A. Todo historiador busca retratar o passado em sua totalidade, só por meio de fontes oficiais. Esse só aqui, ó, foi o que matou. Nós buscamos por tudo. Sejam essas fontes de natureza oficial ou não, a gente usa. Então também aqui matou a questão, essa parte. Matou como o quê, Diego? Alternativa como falsa, né, pessoal? Porque isso aqui é coisa de historiador positivista. E a história hoje, quando ele não especifica, é a história dos análises. Letra B. O objeto central da história é a busca pela verdade, negando toda e qualquer subjetividade existente no ofício do historiador. Muito pelo contrário, né? Eu não posso negar. Eu tenho que levar em consideração. A gente tem uma coisa, umas perguntas que a gente faz que é assim: quem foi que disse o que e quando? É muito importante. Existe uma pesquisadora chamada Hannah Arendt, que ela é judia, ela foi presa em campo de concentração nazista e hoje ela escreve muitos textos explicando o Holocausto. Então, existe sim uma subjetividade muito forte, muito embora ela tente colocar isso de lado, a gente sabe que a preferência dela em estudar esse tema foi por ela ter vivido os terrores da perseguição nazista. Então, tem aí essa subjetividade. Então, o falso dessa questão seria isso, né? A gente não nega, a gente analisa e leva em consideração. Letra C. No século XX, e aí para você que dormiu nos últimos aulas de história, né? Século XX vai de 1900, deixa eu ver se eu consigo aqui,
até o ano 2000 travado, viu? O ano 2000 travado. O ano 2000 é o último ano do século XX. Então, só para desencargo de consciência. No século XX, houve uma amplitude da noção de fonte histórica, sendo o cinema, a literatura incorporados à análise do historiador verdadeiro. A gente viu uma questão bem parecida com essa. Deixa eu ver aqui, eu acho que essa daqui, ó, a letra C, que fala também, ó, da ampliação das pesquisas históricas ou das fontes, né? Amplitude. Então, são palavras que sempre aparecem nas alternativas verdadeiro, porque nós estamos falando da escola das análises, lembrando aqui, nasce como ciência a história no século XX, no século XIX, aqui, né, nessas duas correntes, né, na metódica e no materialismo, e aqui no século XX surge a escola das análises. Então, a alternativa correta aqui da questão 4, letra C, qual é o erro da letra D? Atualmente, os estudos históricos se dedicam integralmente à narração da vida de grandes personalidades e fatos. Opa, isso aqui é característico da escola positivista, né? Quem vê grandes personalidades ou personagens e grandes fatos históricos no estudo das coisas menores da vida cotidiana, quem faz isso é a escola positivista, a escola metódica. A gente está analisando como uma história dos análises, então a alternativa está falsa. E a letra E fala o seguinte, ó, relatos orais não são considerados fontes históricas, são apenas textos manuscritos considerados fontes para os historiadores. Então a questão está falsa, né? Daria para a gente ler aqui sem o não, até o ponto e vírgula estaria verdadeiro. Ó. Relatos orais são considerados fontes históricas. Então fica aí para vocês. Não se descarta os textos manuscritos, a gente usa, agora eles não são os únicos que devem ser considerados, tá bem? Então fica aí. Uma dica, toda fonte oral, o principal foco da fonte oral não é o relato em si, mas o que está se pesquisando é a memória. Deixa eu ver se eu consigo escrever memória aqui, ó. Memória. Tá saindo. Pronto, fica a observação aí para você, se você tiver, pode escrever em algum lugar. Por que, Diego? Porque o que se estuda basicamente na memória é o relato, né? E a memória a gente sabe que ela pode ser um pouquinho falha, mas leva-se em consideração. Aí voltando aqui, ó, você encontra a memória como sendo uma das fontes principais ou o principal foco de importância. É o único, Diego? Não, mas é um dos principais, tá bem? Vamos para a questão 5 aí para vocês, uma questão de verdadeiro ou falso. Ele diz assim, ó, cadê? Eu me perdi aqui, pronto. Passado e história são coisas diferentes. Então leve em consideração que o passado é o que aconteceu, é o fato. E a história é como nós narramos, como nós historiadores vamos narrar esse fato. Por isso que são coisas diferentes. A gente narra baseado em análises do que a gente entendeu do passado. Ademais, o passado e a história não estão unidos um ao outro de tal maneira que se possa ter uma e apenas uma leitura histórica do passado. Então, a história, ela faz várias leituras do passado. Eu posso olhar um evento sobre múltiplas possibilidades. O passado, que é o fato, e a história existem livres um do outro. Por quê? O passado, ele existe. Eu posso até não ter um evento do passado narrado. Um fato que ocorreu no passado, de repente, eu não narrei como historiador. É possível? É. Estão muito distantes entre si do tempo e no espaço. Não entendi essa frase, não. Como é que o passado está distante da história no espaço e no tempo? Bem simples, minha gente. Pega aí, por exemplo, a história histórica de Cristo. Cristo nasceu no ano 1º depois de Cristo e morre no ano de 33. Então tem aí quase 2000 anos. Isso é o passado, é o fato, o nascimento de Cristo. Como se narra ele é a história. Então está distante. É a história narrada hoje. As análises são feitas hoje e não no nascimento de Cristo. Narra-se o evento do passado, que ocorreu há 2020 anos atrás. Isso porque o mesmo objeto de investigação pode ser interpretado diferentemente por diversas práticas discursivas, verdadeiro. A gente pode observar aí, por exemplo, né, os romanos foram os que mataram Cristo, crucificaram Cristo. E aí eu posso olhar para isso como uma luta de classes, Cristo sendo pertencente ao grupo dominado e os romanos, o grupo dominante. É uma forma de observar isso. Eu posso olhar ali na história das religiões Cristo como um líder religioso. Então é uma forma de olhar esse processo, tá bom? Uma necessariamente pode não excluir a outra.
de maneira que ele diz assim, ó, sobre a relação do passado e história no texto acima, analise as afirmativas seguintes, item 1, verdadeiro ou falso. A história, embora seja um discurso sobre o passado, olha o que eu disse para você, a história narra o passado, então ela é sim um discurso sobre o passado, encontra-se numa categoria diferente dele. Sim, o historiador disse, né? Ademais, o passado e a história não estão unidos um pelo outro. Então a alternativa 1 está verdadeira. São coisas diferentes. Passado é fato, história é o que se narra do passado. Item 2, verdadeiro ou falso. Embora o objeto de investigação possa ser interpretado por diferentes práticas discursivas, até aí verdadeiro, a análise do historiador prevalece sobre as demais. Opa, falso. O historiador não é o dono da verdade, não, muito embora pareça, certo? Essa alternativa está falta. A análise do historiador é uma análise. Eu acabei de dar um exemplo, né, que eu posso ver a história do cristianismo sobre vários aspectos. Qual é o verdadeiro? Aí você está fazendo a pergunta errada, né? Você tem que entender as múltiplas possibilidades de se investigar o passado. Item 3, verdadeiro ou falso. Não há uma clara distinção entre passado e história. Assim, ó, eu posso até pegar esse não, cortar, e estaria verdadeiro se fosse somente há uma clara distinção. Por quê? Porque ele quer, ó, segundo o texto acima, segundo o texto acima. Então a alternativa está falsa, pois o indivíduo aqui, o historiador Jintis Kate, ele separou a história e o passado. Item 4, verdadeiro ou falso. Ele diz assim: um mesmo objeto de investigação pode ser lido ou interpretado diferentemente por historiadores, geógrafos, sociólogos, economistas e filósofos. Sim, claro. Por quê? Porque um fato histórico ele pode ser lido sim por outras ciências irmãs, sem problema nenhum. Ou até mesmo por ciências que não são necessariamente irmãs. A história não é a dona da verdade, não. Item 5. Os historiadores só conseguem trazer o passado de volta mediado por vínculos muito diferentes, como livros, assim são as fontes, né? Nós podemos usar como fontes, o que ele chamou aqui de veículos, desculpa aqui, antes eu disse vínculos, esses veículos são as fontes, né? Livros, artigos, documentos, filmes e não acontecimentos do presente. E não como acontecimentos do presente, verdadeiro. O que aconteceu no passado, aconteceu no passado. É um fato do passado e não do presente. O presente é a análise que se é feita. Item 5, verdadeiro. Então está verdadeiro 1, 4 e 5. Alternativa correta, 1, 4 e 5, letra E. Seguimos. Sexta questão. Diz assim, essa questão é bem interessante. Lembra que eu disse em sala de aula que quando uma questão ela vem com preconceito, normalmente a alternativa está errada, né? O ABCDE, quando ele traz uma afirmativa preconceituosa, ela vai estar errada. E aí eu tenho o seguinte, ó, ele vai trabalhar e ele quer saber esse preconceito, esse vício que existe na historiografia. A Europa é uma criação feita diante do outro. Olha que coisa interessante, né? A ideia que a gente tem de construção da memória do que é a Europa é uma criação feita diante do outro. Ou seja, o europeu adora se colocar diferente das outras civilizações. Suas fronteiras são culturais e se opõem em três ao que não é Europa. Ou seja, eles não são asiáticos, é a ideia do outro, a Ásia é um outro, os árabes, que assediam a Europa, primeira frente anti-europeia, que são os árabes, e o leste, sempre indefinido, e finalmente o oceano. Então ele está dizendo aqui que as fronteiras que existem são fronteiras culturais e a Europa tenta negar que ela não pertence a um grupo, e se ela não pertence a um grupo, ela forma uma ideia do que é Europa. Isso é uma tentativa meio preconceituosa, né? Já que todos são seres humanos. O trecho acima representa certa historiografia europeia, que se caracteriza pelo eurocentrismo. O que seria isso, Diego? O eurocentrismo é uma tentativa que a Europa tem de se colocar no centro, eurocentrismo, certo? Entende a Europa como o centro da civilização, ameaçada pela barbárie, seja da Ásia, seja dos árabes ou do leste europeu, certo? E até mesmo o oceano, que não tem fronteira praticamente com nada a princípio.
e obrigada a expandir os limites da humanidade. A Europa leva isso, né, nas grandes navegações, em várias partes da sua história. Ela tenta vender o modelo de cultura dela como sendo o modelo certo, o modelo correto. Então, a alternativa correta, a letra C, aqui a gente podia ir direto para a alternativa sem precisar fazer comentários, uma vez que ele pede uma coisa bem específica. Vamos para a 7ª questão. A tirinha aí do Carlos Rua, de Um Sábado Qualquer. Ele diz assim, ó: a seguir, observa-se um quadrinho da série Um Sábado Qualquer, do cartunista Carlos Ruas. Aqui vamos apresentar as personagens, né? O Carlos Ruas, ele bota todos os deuses de todas as mitologias, e vocês já devem ter visto comigo, ou vão ver na aula de mitologia, que a mitologia é uma narrativa, não é uma mentira. Mas existem padrões em todas as mitologias, que nós chamamos na psicologia de arquétipos. São repetições, coisas comuns. Aí você tem aqui o Deus do cristianismo, que é o próprio Deus. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta de uma outra cor. E aqui você tem, por exemplo, Odin, como personagem do Carlos Rua, como representante da mitologia nórdica. Você tem aqui Zeus, como representante da cultura grega. E eu não sei especificamente que deus é esse, mas ele representa a cultura asteca e maia. E isso porque ele menciona um livro mitológico dessa civilização, que é o Popol Vuh. E aí Deus diz assim, ó: a Bíblia é a comprovação da minha existência. Daí os outros deuses dizem assim: por que não disse antes? Nós também temos os nossos. O meu se chama a Edda Poética, enquanto que na mitologia grega o livro sagrado seria uma espécie de teogonia, seria uma espécie não, né? Se chama teogonia, mas não é um códex igual à Bíblia, mas a gente vai falar disso em outra aula. E aí tem toda aquela confusão de que para cada civilização existe um livro sagrado, né? Para cada uma das civilizações aqui aparecem até outros deuses, uma representação do livro sagrado da civilização os Zoroastros, meu Deus, esqueci o que hoje é o Irã, os persas, e aqui você tem uma representação hindu, né? Que é a própria Shiva, que Deus cita ela aqui agora há pouco. Então tá aí para vocês feita a análise da charge. Então, analisando agora a charge, vamos ver o que ele diz. O quadrinho mostra vários deuses e seus respectivos livros sagrados, no que tange ao trabalho historiográfico, a abordagem de tais obras deve. Isso aqui é uma dificuldade que eu tenho até para os alunos de 6º ano, que eles também estão vendo primeiras civilizações, que eles não entendem isso. Minha função como historiador não é dizer que um livro sagrado ele é aceito como verdadeiro. A minha função é analisar. Então veja que diz aqui a letra A. Vamos só pegar o início das frases. Tais obras devem prová-las, aceitá-las, refutá-las, que é o que? Contra-argumentar, rejeitá-las. Nenhuma dessas 4 características pertence ao historiador. O que o historiador faz? O historiador analisa, minha gente. O historiador analisa dentro de um contexto social que o criou. Então, eu preciso fazer vocês entender como foi a construção da Bíblia Sagrada na época em que ela foi escrita, da Edda nórdica, da teogonia grega, do Popol Vuh do Império Azteca e Maia. Então, a informação que o historiador tem que fazer é puramente analítica. Agora, você pode simplesmente assistir uma aula de história, fazer essas análises com o professor na sala de aula e depois, no domingo, ou qual seja o dia sagrado para a sua religião, você vai, cultua e você, obviamente, por ter fé, acredita nas verdades que o pastor, o líder espiritual da sua religião, o padre, ele fala. Não tem problema nenhum, certo? Então, a alternativa correta, a letra E, a função da história, ao analisar textos sagrados, não é dizer se está certo ou errado. A gente viu que o historiador, nessa questão aqui, ele não detém a verdade, mas ele tem um discurso sobre a verdade, né? Sobre o passado, desculpa. Ele professa um discurso. Professa não, né? Ele cria um discurso, uma narrativa sobre o passado. Então vamos para a 8ª questão. Ele diz assim, ó: para o historiador Francis Hartog,
Sem conceitos, eu acho isso aqui interessantíssimo. Os conceitos são o significado de palavras que trazem características. Não se vê nada do sentido próprio e se faz história narrativa. O trabalho do historiador é justamente encontrar a especificidade de seu terreno de estudo, isto é, o que é geral e particular ao mesmo tempo, tornar o individual inteligível, ou seja, a função do historiador é mostrar exatamente essas particularidades. Não existe um único texto sagrado, existem vários, a depender de quê, Diego? Da sociedade. Então, muito cuidado quanto a isso. É o que o historiador disse aqui, o Artoli. Vamos ver, né? Com base nessa leitura, é correto afirmar que a tarefa do historiador é, letra A, verdadeiro ou falso. Simplesmente elencar os fatos, sem questioná-lo. Opa, quem é que faz isso? A história positivista. Ela sai elencando os fatos numa ordem cronológica. E ela não faz uma análise sobre o fato. Analisar o fato é questionar. Então, tá falso. Por quê? Porque agora o papel da história é a história dos análises, né, pessoal? Tudo é história. Letra B. Utilizar noções, que são os conceitos que ele citou no texto, para interpretar os fatos corretamente, né? Ou coerentemente, verdadeiro, de forma mais concisa possível. Alternativa verdadeira, letra B. Qual é o erro da C, Diego? Usar a narrativa para distorcer os fatos e doutrinar os leitores. Opa! Muito embora as pessoas falem hoje que nós historiadores somos doutrinadores e distorcemos os fatos, não é essa a função do historiador não, viu? Muito cuidado aí mesmo. A função é analisar. Aí a análise ela pode estar mais ou menos coerente. Então, alternativa falsa. Letra D. Montar teorias da conspiração para descrever sentidos ocultos, ou desvendar, né, na verdade, sentidos ocultos. Alternativa falsa, minha gente. Quem monta a teoria da conspiração aí não é o historiador, não. Não é por isso que vocês pagam para ter aula de história, não. Então, a alternativa está totalmente falsa aqui, sem sentido algum. Sem sentido algum. Tá bem? Tirando aí um canal de história famoso da TV por assinatura que diz aí, faz muita teoria da conspiração, não é esse o papel da história, não. Esse canal ele desvirtuou a função do historiador. E o erro da letra E, fazer de seu ofício um instrumento meramente político-partidário. Falso. Pode sim existir na narrativa do historiador, mas é preferível que não, um discurso político-partidário. Mas a gente evita, tá bom? E se encontrar, a gente tenta analisar o texto do historiador sem essa análise, ou seja, como seria se não houvesse o discurso político partidário. Então, a alternativa correta da questão número 8, letra B de bola. Nona questão. Diz assim: existem muitas expectativas com relação à chegada do próximo milênio, a questão de 2000, o último ano do século XX e do segundo milênio. Não se nota, no entanto, uma intensificação dos estudos históricos, nem uma reflexão mais profunda sobre o que aconteceu no passado. Considerando este enunciado, pode-se afirmar que verdadeiro ou falso, letra A. Os estudos históricos nada podem esclarecer sobre o passado, apenas fazer um relato dos fatos acontecidos. Falso, a gente esclarece, né, pessoal? Narrar o fato acontecido é uma característica da escola metódica, da história positivista, né? Mas aí podem sim esclarecer fatos do passado. Alternativa letra A, falsa. B. Não há interesse em se pesquisar o passado. Assim, pô. Nós historiadores estamos fazendo isso o tempo todo. Eu posso estar dando aula sobre o que já escreveram, né? Como é que eu estou fazendo aqui agora. Mas tenho muito de amigos historiadores que nesse exato momento estão se debruçando em fontes históricas e irão produzir conhecimento e atualizar o conhecimento que eu estou passando para vocês mais à frente. Então, a alternativa está falsa. Devido ao espetacular avanço tecnológico que nos deixam perplexos. Existe sim, inclusive a tecnologia nos ajuda em alguns casos, né? Datação carbono 14 é uma forma tecnológica aí que a química desenvolveu para poder ajudar os arqueólogos e nós historiadores. C. Verdadeiro ou falso? É importante que não se despreze o passado, sim, pois o ser humano constrói a história num espaço temporal complexo e diversificado, no qual há uma relação bem pequena entre o passado e o presente.
verdadeiro. Muito embora eu disse anteriormente que é diferente, né, no texto aqui da questão 5, né, que passado e história são diferentes, o passado e o presente eles têm uma relação, às vezes, muito estreita. Por quê? O que foi construído no passado, uma característica cultural qualquer que seja, ela existe hoje no presente. O cristianismo ele surgiu em 2000 a.C. e ele está até hoje entre nós, a característica de veneração de uma visão cristã. Então, a alternativa C é verdadeiro. Vê o que diz a letra D. Não há preocupação com o passado na sociedade moderna, mas uma preocupação excessiva com o futuro e um desprezo constante pela reflexão. Falso. Falso. Certo? Há sim uma preocupação, não há esse desprezo pela reflexão. Muito pelo contrário, a gente hoje tem visto muito mais aí um convite que os especialistas, historiadores e pessoas das ciências humanas e outras ciências têm feito. Um convite às reflexões, às múltiplas reflexões. Letra E. É um erro entender a história como um estudo do passado numa sociedade profundamente marcada pela tecnologia. Não, não é um erro não, é uma ideia. E pela velocidade na qual o que vale é o protagonismo e a falta de ética das elites como fundamento de toda a ação histórica. Se você faz isso, você se acomoda. Né? Se as elites elas não são éticas, segundo disse o enunciado, e você simplesmente aceita a elite como uma coisa não ética, você vai ser um acomodado. A história ela gosta de provocar, né? Até por uma visão até marxista, qualquer que seja aí. Então, alternativa correta, letra C. 10ª questão. As dificuldades para que a sociedade humana se estabelecesse, ou as dificuldades para que a sociedade humana se estabelecesse e conseguisse construir uma cultura sofisticada foram imensas. No mundo da modernização, parece que o historiador perdeu seu ofício e o passado seu significado. Ele disse, ó, parece, não é que perdeu, tá, pessoal? Cuidado. Tudo muda muito rápido e as invenções modernas agitam a sociedade. Busca-se o novo, não se valoriza como antes mais a experiência. Então isso aqui é o que o texto disse. Baseado no texto acima, vamos analisar, né, o que é que ele diz aí, verdadeiro ou falso, letra A. É muito pessimista o texto acima, pois a sociedade humana fez conquistas fabulosas e resolveu problemas aparentemente insuperáveis com a chegada da globalização. Veja só, essa questão ela menciona esse pessimismo. O pessimismo existe, minha gente, mas não é o que o texto diz, não. Ele só fala que a sociedade tem virado as costas para as análises que são feitas pelos historiadores. A sociedade parece que exclui o historiador, mas não é um texto pessimista, não, tá bem? E cuidado com conquistas fabulosas, quando a questão ela traz demais essas ideias. Essas conquistas são fabulosas até que ponto? A ideia de que o progresso sempre é uma coisa boa é errada. O conceito de progresso é a gente está se desenvolvendo tecnologicamente, entre outras coisas, mas existe aí uma dificuldade de até mesmo a gente entender esse progresso. Por exemplo, até onde a energia solar é bom. Porque para se produzir as placas fotovoltaicas, eles precisam poluir muita água com mercúrio. Então, a gente precisa levar em consideração que nem sempre tudo que vem aparentemente para o bem é realmente 100% bom, ou seja, o progresso. E a globalização ela é uma coisa boa, agora ela também trouxe outros problemas. Por exemplo, na crise de 29, os Estados Unidos quebrou e pelo mundo já está começando a se globalizar, ele reverbera essa crise em várias outras sociedades, em outros países. Então, alternativa A, falso. B. O texto acima resume bem as angústias e os desejos dos tempos modernos, onde o progresso encanta e há possibilidade sempre crescente de se atingir a harmonia social. Falso. Nem sempre o progresso encanta. Acabei de falar um discurso agora sobre o progresso, que o progresso nem sempre é uma coisa boa. Ele chama atenção para isso, né? As dificuldades existem e a gente tem dado as costas para quem tenta acordar para essa realidade. Letra C, verdadeiro ou falso. O texto exalta o valor da experiência, cometendo
um equívoco histórico. Não, ele só menciona, né? Ele não disse isso como uma verdade, que a experiência é um equívoco histórico ou ele exalta. Ele diz que não se valoriza mais a experiência, certo? Então, fica aí a dica. Letra D, verdadeiro ou falso? Faz um resumo de questões importantes para o historiador no mundo de mudanças rápidas e surpreendentes, que muitas vezes não se preocupa em valorizar o passado. Opa, ele aqui amenizou, né? Não é que ele se preocupa, não se preocupa sempre, ele diz muitas vezes. Então, é o famoso parece, certo? É uma conclusão assim, parece, talvez, ele não foi bastante absoluto. Então, a alternativa correta dessa questão, sim, letra D, certo? E ele diz aqui na letra E que é bastante equivocado o texto, pois nunca se teve tanta certeza sobre o valor do passado como nos tempos atuais. Falso. Como ele falou no texto, o historiador está sendo posto de lado, né? Parece que o historiador perdeu o seu significado. Então, ele não tem esse equívoco, não. Então, letra D, verdadeiro. Questão 12. Não, desculpe. Questão 10, agora vamos para a questão de número 11. Desculpa, foi uma falha minha aqui, vamos lá. A construção da história está sempre associada à busca de uma explicação para o mundo. A necessidade de compreender as relações sociais e as formas de representar as questões que fundamentam o fazer cultural. No século XX, os conflitos e a valorização e a violência deixaram marcas negativas que levaram a um pessimismo e à quebra das utopias. Em muitas dessas explicações registram esse desalento com o futuro da cultura. Aí ele diz, o texto acima, então mais uma questão que pede aí a conclusão do que foi dito no texto acima. Letra A. Faz uma boa síntese dos problemas enfrentados, mas ressalta um pessimismo que já foi superado pelo avanço tecnológico. Não, não foi não. Ele diz que no futuro aí há um desalento em relação a isso. Então a alternativa está falsa. Essa questão IA10 ela é mais interpretativa. São bem parecidas. A UPE não traz mais questões parecidas com essas não, mas vamos continuar. B. O texto acima menciona a necessidade de explicar o mundo que se encontra mais presente nas culturas religiosas e primitivas. Ele não traz essa ideia de mundo primitivo ou religioso, não. Isso aí é a sociedade de forma geral. Então, cuidado aí. Ele generalizou, foi até meio preconceituoso. Então, B está falso. C. Equivoca-se com relação ao século XX, pois as utopias continuam agitando politicamente o mundo e promovendo revoluções. Falso. Se você não sabe, a União Soviética e o socialismo morreu no século, na década de 80 e 90 do século passado. Tá? Então não existe mais essas ideias utópicas, não. Pelo menos essas construções, essas revoluções, elas cessaram. Tá bom? Letra D. Consegue colocar questões importantes para o historiador, fazendo uma reflexão coerente sobre a contemporaneidade. Verdadeiro. Então isso aí é o que está sendo feito, um texto mais sucinto. Verdadeiro, letra D. E a letra E, equivoca-se na sua análise, pois houve a separação das marcas negativas e há um reencontro claro com utopias socializantes na contemporaneidade. Falso. O que prevalece hoje é o individualismo, minha gente, até por uma questão do próprio capitalismo. Estou dizendo que isso é ruim, não. Estou dizendo que o capitalismo é assim, tá bem? Ele valoriza mais as questões individuais, o individualismo e por aí vai. Não existe essa coisa socializante aí, não. Então, alternativa, letra D. 12, agora é a 12. O historiador constrói sua pesquisa sobre o passado a partir de questões do tempo presente. Nas suas análises, ele estabelece um diálogo com os tempos históricos e procura compreender a cultura humana na sua diversidade. Nada se repete, minha gente. Quem diz que a coisa se repete é história positivista, é exatamente igual. Existe o que há que uma diversidade, o que existe é uma diversidade. Então fica aí a ideia para vocês. Nesta perspectiva, que é uma perspectiva da história dos análises, é correto afirmar que, letra A, o diálogo, desculpa, eu falei a letra B. O historiador deve montar sua pesquisa utilizando-se de documentação escrita e desprezando os outros registros da cultura. Falso.
Por quê? Quando ele menciona que apenas a documentação escrita, né, desprezando as outras, ele está sendo história dos análises. Desculpa, história metódica positivista. Então está falsa a letra A. O diálogo entre os tempos históricos evidencia que o passado é o tempo do atraso e da barbárie. Falso. O passado, ele é somente o que aconteceu no passado. Necessariamente não é atraso, não. Quem disse que o futuro é o tempo bom? Nós estamos agora bem mais civilizados do que antes. Então, cuidado quanto a essa ideia de progresso ser uma coisa positiva. C. A história é uma construção coletiva. Sim. Por quê? Porque existem múltiplas culturas e sociedades, cabendo ao historiador compreendê-la sem estabelecer hierarquia, relativismo cultural, viu? Não existe cultura mais ou menos importante entre os diversos tempos históricos. Também não existe um tempo que foi melhor do que o outro, não. Se você é saudosista de um tempo que você viveu, você é meio esquizofrênico, meu filho. Porque como é que você pode ter saudade da década de 70 se você não viveu a década de 70? Então, muito cuidado quanto a isso. A história, então, traz essa análise. Como diz a letra C, o texto menciona isso. D. O que é que está errado na D, né? As velozes mudanças que marcam a sociedade contemporânea impedem uma melhor compreensão do passado, esvaziando o significado dos estudos históricos. Falso. À medida que a gente tem mais avanços nas pesquisas de outras ciências e essas pesquisas auxiliam na história, a gente consegue compreender um pouco melhor o passado. O problema é que são muitas análises e informações. E talvez a gente não consiga dar conta de analisar tudo ou de entender tudo. Então a gente vai entendendo gradativamente na medida do possível, certo? E a alternativa, a letra E, diz assim: o historiador deve priorizar apenas aspectos da cultura que expressam mudanças radicais nas relações sociais. Veja só, se não tivesse o apenas, a alternativa estaria verdadeira. Mas, quando tem esse apenas, a alternativa está falsa, tá bem? Porque ele limita. Aí ele fez o contrário, né? Normalmente as questões, elas tentam trazer o quê? Apenas fontes escritas. Aí dessa vez ele botou apenas a cultura. Quando ele faz isso, ele também está limitando. Tudo é história. Tudo é história. É o que o texto da questão 12 me faz perceber. Então agora vamos para a questão de número 13. Ele diz assim, ó: vivemos inseridos numa sociedade na qual predominam o consumo e a propaganda, ampliados pelos meios de comunicação. Nesse contexto, qual é a função do historiador? Como ele não disse se ele quer apenas a história metódica, ele vai considerar então a alternativa verdadeira como uma alternativa de escola 2, análise. E aí ele diz assim na letra A: perdeu totalmente o sentido. Falso. O ofício do historiador não perdeu o sentido, não. Ainda precisa de historiador para entender o passado. Nós aqui analisamos o passado de uma forma mais precisa, pois se tornou instrumento da mídia nas grandes empresas. Você tem até a mídia utilizando aí, tentando fazer alteração, né? Por isso que há um incômodo muito grande por parte dos historiadores quando um não historiador fica tentando fazer pesquisa histórica. Porque eles não têm, às vezes, uma análise tão crítica como nós historiadores temos da fonte, né? Ele acaba interpretando a fonte do jeito que ele quer. B. Ainda é importante como caminho para a reflexão e luta contra as injustiças sociais, certo? Nós produzimos um conhecimento crítico, certo? Nós, por exemplo, só se explica historicamente, como diria Leandro Carnal, né? Só se explica a cota racial em universidades com uma questão histórica. Então, você só consegue entender por quê por uma questão histórica, certo? Letra C. É um reflexo da sociedade em que vive, fazendo uma ciência apenas para ser vendida. Falso. É para ser analisada, né? A história faz parte da nossa vida. E não é só uma questão de venda, não é um entretenimento a história. A história é uma coisa que pertence à nossa sociedade, é para compreender, certo? Letra D. É tecnicamente ultrapassado. Não, a história não é tecnicamente. O ofício do historiador não é uma coisa ultrapassada, né? Pois não utiliza recursos da tecnologia atual. Usa sim. A gente falou isso umas 2 questões atrás, se eu não me engano, em que a gente usa os avanços da tecnologia para poder atualizar a nossa análise da história, do passado. Letra E. Voltou-se para o estudo do passado remoto.
desprezando os eventos presentes. Falso, né? Não é o passado mais distante, é o passado como um todo. Existe hoje um estudo chamado História do Tempo Presente, em que a gente tenta estudar eventos em que o historiador que está pesquisando, ele viveu. E aí, se ele viveu esse momento histórico, existe um pouco da pessoalidade dele. Aí chama-se a atenção para que você entenda isso, né? Quem disse o que, quando e onde. É importante você saber sempre disso. Então, a alternativa está falsa. Vamos seguir aí. 14 diz assim: a história é um saber que busca interpretar os feitos humanos nos mais diversos períodos. Há vários caminhos para a construção da pesquisa histórica que mudam de acordo com as correntes. Nesse sentido, a escola metódica, ele foi bem direto, né? Ele quer saber sobre o positivismo. Vamos ver aí o que é que diz o positivismo, segundo a questão 14. Diz assim, cadê? Me perdi aqui. Beleza. Enfatizou a existência de uma verdade histórica baseada em documentos escritos, e na subjetividade do narrador. Falso. A única coisa falsa nessa alternativa é o que eu estou sublinhando, viu? A escola metódica não preza pela subjetividade. Ela diz que o narrador tem que ser neutro. B. Destacou a importância do depoimento oral. Falso. Quem destaca a importância do oral, do depoimento oral, da narrativa, da memória, é a escola dos análises, a nova história. E da prioridade dos estudos com base na cultura de cada sociedade. Essa alternativa aqui, ela seria da escola dos análises, viu, pessoal? Porém, falsa. Como ele quer a escola metódica, vamos ver a C. Recebeu forte influência das questões científicas de sua época, o positivismo, buscando a construção de um conhecimento objetivo, verdadeiro. A história até tenta ser objetiva hoje, né? Mas ela não consegue. D. Sofreu influência do movimento romântico. Cuidado, viu? Esse movimento romântico é quando existe subjetividade. E aí a gente não pode dizer que o historiador da escola metódica ele é subjetivo, ressaltando a imaginação de cada pesquisador. Falso. Procurou seguir os caminhos do positivismo de Comte, pesquisando as guerras e as intrigas entre as nações. Falso. Não era pesquisando guerra e intriga entre as nações. O que Comte e o positivismo histórico buscou era narrar os fatos. Se tivesse guerra, beleza. Se tivesse intriga entre as nações, até beleza. Mas não era o caso aí, não. Certo? Ele menciona aí e acaba limitando a pesquisa positivista. 15. Diz assim: a cultura humana é historicamente resultado de muita luta contra as adversidades. Na sua relação com sua preocupação, com a sua produção do conhecimento, os seres humanos. Então, vamos entender aqui o que é que ele menciona, o que é que ele procura, letra A. Conseguiram afirmação imediata devido ao poder de inventar objetos e a coragem para desafiar os obstáculos. Imediata não, né, minha gente? Até hoje a produção do conhecimento ela recebe críticas. O que é a produção do conhecimento, Diego? Produção histórica, uma produção até religiosa, né? A religião é um conhecimento. Então, muito cuidado. Segundo diz aqui, a produção do conhecimento, os seres humanos enfrentaram medos e limites importantes para exercitar a imaginação e a possibilidade de aprofundar os seus saberes. Verdadeiro, essa questão é bem filosófica, né? Em 2010, ainda no antigo tradicional da UPE. Mas beleza. Então, verdadeiro, sim. C. Foram marcadas por frustrações insuperáveis devido ao fato de sua limitada inteligência. A inteligência humana ela não é limitada. Isso aqui é uma questão de filosofia, praticamente. Ela é ilimitada. Não existe nada que o homem até hoje não descobriu que existe limitação para a inteligência dele. Inteligência limitada, prática, não permite maiores aventuras. O céu é o limite, meu filho. O céu é o limite na imaginação humana, na inteligência humana. D. Foram motivadas pelo progresso constante da cultura, voltada à sociedade de comunhão de interesses da sociedade. Falso. Hoje prevalece o individualismo, certo? Então, cuidado aqui. Motivadas pelo progresso constante da cultura, nem sempre.
Existem fases da história em que a gente está aí meio parado. E letra E, criaram invenções e objetos, fazendo da arte seu grande ponto de apoio e liberdade social em todas as épocas. Nem sempre as artes foram questões de liberdade, nem em momentos de ditadura. Você tem aí algumas limitações. Então a alternativa está falsa. Sobre a produção do conhecimento. Essa questão era para ser de filosofia fácil. Vamos para a questão 16. A história é uma área do conhecimento que sofreu várias inovações metodológicas, massa, no século XIX, século XX, desculpe. Essas inovações provocaram mudanças que estão ligadas à eclosão da Escola dos Análises em 1929. Nessa perspectiva, é correto afirmar que, verdadeiro ou falso, letra A, a Escola dos Análises reafirmou os postulados positivistas falsos, reforçando uma história política como a única perspectiva de análise da sociedade. Falso, pô. Ele reforça até algumas coisas, tá, pessoal, do positivismo, como, por exemplo, o uso das fontes. Mas você não tem como única perspectiva a política e a ideia de que tudo é fonte histórica. B. A produção cultural humana, assim como as mentalidades, que é a forma de pensar de uma sociedade, é a memória, basicamente, o imaginário, o cotidiano e a cultura popular foram vistos como novos interesses de estudo dos historiadores. Verdadeiro. Esse é o campo novo de interesse, né? Lá no slide de teoria da história tem lá quais são as fontes históricas e você encontra essas ideias, né? De que tudo agora é história, imaginário, cultura popular, entre outras coisas. Erro da C. A análise econômica desaparece da pauta temática estudada pela história após o advento dos análises. Falso. Tudo é história. Até a economia. A gente só não vai dar um viés marxista para ela, mas a gente analisa sim. A única preocupação, letra D, dos historiadores influenciados pelo pensamento dos análises refere-se à cultura. Única não. É uma das mais importantes, mas não é a única. Tudo é história. Não existe ainda hoje ecos do pensamento dos análises nos estudos sobre a história do Brasil. A história do Brasil, ela hoje é muito baseada em história dos análises. Por exemplo, lá na UPE, em Nazaré da Mata, a maioria dos professores fazem análises através da história dos análises. Aí eles estudam o passado sobre essa ótica, sobre essa perspectiva. Então, questão verdadeira da 16B. 17. Ele diz assim, ó, a diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca, pode e deve informar sobre ele. Então, se tudo é história, meu irmão. Mark Bloch, Apologia à História, um dos livros básicos da Escola dos Análises, né? Aí ele diz, sobre as fontes históricas com base no texto acima, então você não vai tirar do bolso, é com base no texto. Assinale a alternativa correta. Verdadeiro ou falso, letra A. O pensamento marxista aboliu a utilização de fontes escritas nas perspectivas históricas. Falso. Primeiro que esse texto não é um texto marxista, ele é um texto da Escola dos Análises. Então, sem sombra de dúvida, falso já a letra A. B. A afirmação do texto, ele sintetiza, ou seja, ele organiza a nova perspectiva historiográfica sobre fontes históricas, dizendo que tudo é história. Verdadeiro. Erro da C. Os utensílios produzidos pelo homem se enquadram como registros arqueológicos e não como fontes para o historiador. Tudo é fonte de história, minha gente. Tudo é fonte de história. Qualquer utensílio, qualquer coisa, tudo que foi tocado pelo homem, tudo que o homem fabricou e escreveu, informa sobre o homem, tá bem? Letra D. Mark Bloch no texto defende a primazia das fontes escritas. Não, tudo é história. Ele está lá dizendo no texto que tudo, certo? Tocou, deixou de tocar, fabricou, é produzido pelo homem, é fonte de interesse, não só as fontes escritas. Primazia é importância, né? A escola positivista foi a primeira a fazer uso da chamada história oral. Não, quem fez uso da chamada história oral, que é a memória, foi a história dos análises, a escola dos análises. Então, alternativa falsa também. Vamos para a questão 18. Existe em todo historiador, em toda pessoa apaixonada pelo arquivo, uma espécie de culto narcísico do arquivo, uma captação
especular da narração histórica pelo arquivo. E é preciso se violentar para não ceder a ela. Pessoal, o que seria o arquivo? É a fonte. Ele está dizendo que nós, historiadores, somos muito presos, às vezes, às fontes. E aí é necessário, às vezes, se desvincular. Agora, sem a fonte não existe história. Então, veja que contradição gigantesca é essa, né? Se tudo está arquivado, se tudo é vigiado, anotado, julgado, a história como criação não é mais possível. E então substituída pelo arquivo transformado em um saber absoluto, espelho de si. O que ele está dizendo nessa segunda frase? Se tudo está escrito e o arquivo diz tudo, não precisa do historiador. É isso que ele está dizendo. Então, é necessário sim o arquivo, agora nós historiadores precisamos ser muito críticos ao analisar este arquivo, de maneira que a gente vai continuar aqui. Aí ele diz, mas se nada está arquivado, se tudo está apagado ou destruído, se não existe o arquivo, a história tende para a fantasia ou delírio, porque eu não sei o que eu estou afirmando como verdadeiro ou falso, para a soberania delirante do eu, ou seja, do que eu acho, ou seja, para um arquivo reinventado que funciona como um dogma, uma verdade imposta e que você acredita sem que exista provas. Quem acredita em dogma é quem tem fé, e a história ela não é baseada em fé necessariamente. E aí ele diz o seguinte, ó, refletindo sobre o historiador e sua relação com os arquivos, o texto nos mostra que, verdadeiro ou falso, letra A, todo conhecimento histórico se encontra dentro dos arquivos, e o historiador é um mero reprodutor dos documentos oficiais. Essa é uma visão, que, minha gente, positivista. A gente não é um mero reprodutor, não, nós somos um analista dessas fontes. Nós precisamos ser críticos a estas fontes. Letra B, só por meio do arquivo, no século XXI, ele pode retratar o passado tal como foi. Não. O passado nunca vai ser retratado tal como foi. Bota aí essa observação. Agora nós fazemos uma análise de como pode ter sido. C. Verdadeiro ou falso. Essa relação ela é ambivalente. Ela serve tanto para o bem quanto para o mal. E ao mesmo tempo em que ela necessita do arquivo, ou ele, perdão, o historiador, né, para afirmar ou oficializar sua narrativa, ele deve ter cuidado em não transformar ele num saber absoluto. O arquivo ele pode estar alterado, então a gente não pode tirar ele como absoluto. Existem possibilidades múltiplas nesses arquivos. Alternativa correta, letra C. Erro da D. No seu trabalho, é melhor a ausência do arquivo do que o excesso. Falso. O excesso ele pode até existir, eu só não posso considerar ele como um saber absoluto, né? Eu não posso transformar ele como uma verdade absoluta, única. Só o que está escrito no arquivo é o que é verdade, tá bom? Ou o que está dizendo ali o arquivo, ou o que está mostrando. Todo conhecimento histórico é produzido sem necessidade dos arquivos. Falso. Eu preciso de uma fonte. Aqui o problema foi você interpretar arquivo como sendo fonte. Como sendo uma fonte para o conhecimento histórico. Vamos para a nossa última questão. Essa questão foi da Secretaria Estadual de Educação no concurso para professor de História. Ah, professor, a questão do nível superior é difícil. Não, pô. Vê o que é que ele diz. A análise dos feitos da sociedade humana exige atenção à sua multiplicidade e diferenças. Nas concepções definidas pelos historiadores do século XIX, pertencentes à chamada escola metódica, há uma. Então, como pensavam os historiadores da escola metódica? Alternativa A. Há uma crítica à utilização dos documentos escritos como base de narrativa histórica, devido à sua subjetividade. Não vão criticar porque as fontes escritas seriam subjetivas. Na visão deles, as fontes escritas são bastante objetivas. Então está falso aqui. A escola metódica há uma aceitação da diversidade de fontes. Não, eles não aceitam as fontes diversas. Eles só aceitam fontes oficiais, escritas ou monumentos. Para dar complexidade às várias culturas existentes na Europa. Falso. C. Exaltação à visão romântica do historiador. Opa, eu disse a você que a visão romântica é uma visão subjetiva, né? Em que o historiador ele bota um pouco da sua pessoalidade. Então, tá falso. Eles tentam ser neutros. É o que ele quer, né? Há uma base para se pensar a importância do documento histórico, significativo para as análises posteriores até mesmo no século XX. Veja só, essas duas questões, a 18 e a 19, elas são difíceis para entender o seguinte, né?
a fonte é o principal meio que nós historiadores temos para interpretar. Nós precisamos dela para iniciar o pensamento. E aí, quem nos deu essa ideia de que a gente precisa ser um pouco mais crítico e fiel à fonte foi a escola metódica. E é o que está dizendo a letra B, né? Ela é uma base, a fonte histórica, para se pensar, né? O documento histórico é uma base. Ou pelo menos a escola metódica nos deu isso. Por isso que o nome é metódico, porque foi criado um método de pesquisa histórica. E a letra E, né? Falta de critério científico. O que mais tinha era critério científico. O que é critério, Diego? Critério é o que se usa para se chegar a uma verdade, nesse caso aqui, por ser científico, né? É o que seria a verdade científica. Então, essa daqui está falsa, porque não existe essa falta. Meus queridos, minhas queridas, eu espero ter sido bastante sucinto. Vocês podem aguardar aí que nós vamos ter mais vídeos sobre esse tema. Acredito que a próxima bateria de questões para a turma do SSA1 será de pré-história. No mais, eu desejo a vocês aí uns bons estudos.